Boa noite. Vamos lá, pessoal, continuando nossos encontros semanais. Hoje nós vamos trabalhar algumas questões. Então, de vez em quando eu trabalho umas questões com vocês e sempre estimulando a que vocês pratiquem mais vezes, mais questões. Quanto mais pratica, mais tira dúvida, melhor fica, né? Então a gente falou um pouco de artes no último encontro, da arte clássica, e hoje nós vamos trabalhar algumas questões que têm a ver com artes. E depois a gente volta para continuar trabalhando todas as escolas de arte, certo? Vejam que logo no início aí das questões, tem assim, antes da questão 51, nós vamos começar na questão 51. Tem assim, conteúdos estruturantes das linguagens artísticas, artes visuais, dança, música, teatro, elaborados a partir da inclusão, diversidade e multiculturalidade, né? A linguagem bem do Enem, bem essa questão da inclusão, da diversidade, do respeito à diversidade, à multiculturalidade, ou seja, culturas diferentes precisam se respeitar e tudo mais. Então é bem assim uma linguagem do Enem. E aí eles colocam as questões de alguma maneira tocando nessas coisas. Então nós temos essa questão 51, essa questão aí é uma questão que envolve um pouco do barroco, né? Você tem uma estátua uma escultura do Aleijadinho, o maior escultor barroco do Brasil, e praticamente o único, né? Porque os outros não atingiram o reconhecimento nem a fama como ele. E nós temos aí essa escultura dele. O Aleijadinho usava muito pedra-sabão, né? Nós não tínhamos aqui a tecnologia adequada para extrair mármore e trabalhar com mármore, né? Os barrocos europeus já estão trabalhando com mármore, mas o nosso Aleijadinho ele está trabalhando com aquilo que ele tem. E o material mais fácil para ele, lá nas Minas Gerais, é exatamente a pedra-sabão. Então, ele vai fazer a pedra maleável, uma pedra fácil de você trabalhar. E aí essa é uma das esculturas, nós vamos ler o enunciado para a gente compreender, lembrar de coisas e ficar mais tranquilo para encarar as questões do Enem, né? Então vejam só, temos aí a escultura e em seguida nós temos o comando da questão, que diz assim: com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpida em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela. Antes de eu ir para o que sua obra revela e para as alternativas, deixe-me conversar um pouco com vocês sobre coisas importantes no, no enunciado, né? Por exemplo, quando diz assim, contornos assimétricos, quer dizer, simetria é quando os traços, as medidas são todas feitas de maneira muito justas. Né? Você pega, por exemplo, uma escultura de Davi, de Michelangelo, que é renascentista, e tudo é medido para ficar parecendo as proporções de um ser humano, certo? Então a simetria é uma coisa muito característica da arte clássica. Isso aqui é uma arte barroca, em muitos aspectos anticlássica. Mas é preciso a gente ter cuidado, porque qualquer elaborador de questão pode fazer pegadinha com isso. Porque, veja bem, os contornos das esculturas do Aleijadinho são assimétricas, ou seja, não tem as proporções adequadas. E realmente, se você observar, o, o profeta parece mais um anãozinho. Então, apesar de ter detalhes, você vê que ele faz ali a roupa, tal, na pedra direitinho, as dobras da roupa, né? O barroco é uma escola de arte que liga muito para o cuidado com os detalhes, né? Mas é evidentemente que o Brasil não tem, especialmente nessa época, né? O barroco no Brasil começa no século XVII,
e vai até o século XVIII. É a escola que passa mais tempo no Brasil, escola de arte. É, mas assim, a assimetria não é uma coisa comum no barroco, não. Aqui com o Aleijadinho mas se você pegar as esculturas de Bernini, que é um escultor barroco italiano, elas são de uma simetria maravilhosa. O Bernini trabalha muito com mármore, né? A Itália, e elas são maravilhosas. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, vão lá no Google e bota Bernini e observa o que é que esse cara faz com o mármore. Do ponto de vista da simetria e da perfeição, não deve nada aos autores renascentistas, que são clássicos. Mas e por quê? O que muda realmente, de fato, do clássico para o barroco, do renascimento para o barroco? O que muda de fato é a ideologia, não a técnica. A ideologia renascentista, ela trabalha com muitos elementos pagãos, aqueles elementos da mitologia greco-romana, né? Então, muitas pinturas com Vênus, com Afrodite, né? Muitas esculturas também. E o barroco vai fazer, né? Ele vai limpar essa parte mitológica, pelo menos uma boa parte, e vai jogar mais elementos cristãos, judaico-cristãos. Então você vai perceber, por exemplo, que são os profetas bíblicos, né? Ele vai fazer os 12 profetas em pedra-sabão. Estão lá na frente dessa igreja, né? Aqui está apenas um, mas ele fez os 12. Então, apesar a obra de Aleijadinho ser assimétrica, ou seja, não ter uma simetria perfeita, não é essa característica da arte barroca. A arte barroca é muito bem feita, muito bem produzida e muito simétrica. Mas no Brasil realmente tem esse probleminha aí, tá certo? Só para a gente ficar sabendo, para não pensar que tudo que é barroco é assimétrico. Não é. Agora, o que realmente o barroco tem demais é detalhes, floreios. Você entra numa igreja barroca, você vê, ali atrás você está vendo, por trás da escultura do Aleijadinho, né, esse santuário, essa igreja santuário do Bom Jesus de Matozinho, é uma igreja barroca. E você nota como eles têm floreios em cima das janelas, das portas, né? Isso é uma característica muito barroca. O Renascimento não. O Renascimento, que é clássico, ele é muito limpo, muito equilibrado. Ele não tem esses floreios, essa enxurrada de detalhes que o barroco tem, de voltas e de enfeites e tudo mais, certo? Bom, outra coisa no enunciado que é importante a gente saber é que ele diz assim, ó, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu. Né? Então, a gente já aproveita a questão para a gente aprender um pouco. O que é o rococó, né? O rococó é, é quando o barroco está chegando ao fim e começa a haver uma suavização nessa enxurrada de detalhes barroca. O rococó é um momento da arte europeia que faz uma transição entre o barroco e o arcadismo, que é clássico. Assim também, né, porque olha só, cronologicamente seria Renascimento, Barroco e Arcadismo. Renascimento clássico, Barroco anticlássico, principalmente na ideologia, né, porque é uma ideologia cristã, e depois o Arcadismo, que é clássico. Entre o Renascimento e o Barroco, há um momento de arte europeia chamado maneirismo, que é exatamente quando os artistas, cansados daquela perfeição, daquela simetria do Renascimento clássico, eles começam a fazer pinturas e esculturas e pinturas com corpos alongados, né, perdendo um pouco a simetria. Tá? Por isso que ele vai dizer que ele é assimétrico. Ou então corpos encurtados. Quer dizer, a simetria não passa. O maneirismo ele é um momento que ele está cansado daquela busca infinita pela perfeição do Renascimento. Então, o que é o maneirismo? Uma transição do Renascimento para o Barroco. E o que é o Rococó?
é uma transição do barroco para o arcadismo. Aí o rococó já é um cansaço do excesso de detalhes barroco, certo? E eles realmente vão ter essa marca da assimetria. Não vão se preocupar com a simetria como o Renascimento se preocupava e como o próprio barroco se preocupa. Porque lembrem, isso só vai ser mais no trabalho do Aleijadinho do Brasil. Porque na Europa, o barroco, a escultura barroca e a pintura barroca trabalha muito com simetria. Tudo é muito medido, tudo é muito simétrico, certo? Então, o rococó é isso. Então, ele vai dizer que ele tem uma assimetria, que ele tem uma influência do rococó. Realmente, Aleijadinho ele é um escultor brasileiro que trabalha no fim do barroco. O barroco começa em 1601, né? E daí ele faz essa contextualização toda e depois ele diz profundamente religiosa, lógico, barroco, né? Barroco é todo de ideologia católica. A obra dele, do Aleijadinho, revela o quê? Né? Aí você tem as possibilidades, né? Vamos lá, vamos pensar juntos. Liberdade, né? A obra dele tem muita liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. Não, primeiro que o barroco, ele não trabalha a liberdade, ele trabalha até a questão da salvação espiritual, mas não da liberdade. Então ele não revela a liberdade e ele não representa a vida de mineiros. A escultura de Aleijadinho representa personagens bíblicos. Seja Jesus, ele faz aqueles, inclusive a origem dos presépios. Isso que você vê no Natal, em alguns lugares, os presépios, com Jesus menino, o capinzinho, isso tudo é o barroco que vai inventar. Então ele não vai representar a vida dos mineiros. Ele vai representar, ele vai trazer na arte dele elementos religiosos católicos cristãos. Então isso aí está errado. Principalmente por causa de representa a vida dos mineiros. Não. A letra B. Ele revela credibilidade atendendo à encomenda dos nobres de Minas Gerais. Não, Aleijadinho não trabalha para os nobres. Algumas vezes ele trabalha para a igreja, para o clero, não para a nobreza. A nobreza, por sinal, ela é muito mais árcade do que barroca, certo? Então são os nobres que estão pagando a ele. Ele trabalha muito para a igreja. E a sua obra é essencialmente religiosa. Portanto, errado letra B ao dizer que ele atende encomenda dos nobres de Minas Gerais. Letra C, simplicidade. Evidentemente que a arte barroca não é simples. Ela é um floreio infinito. Ela é uma riqueza de detalhes e mais detalhes que não acabam nunca, né? Então ela não é uma obra simples, não tem essa simplicidade. E depois diz, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Até isso aí até poderia ser. O barroco, de alguma maneira, ele quer chamar sua atenção para contemplar o divino. Porém, não é uma obra que tem simplicidade. Nem na escultura, nem na pintura, nem na literatura, não. É uma obra extremamente complexa. A letra D. Ele revela personalidade, né? Quer dizer, uma marca pessoal dele, um jeito dele de fazer. Você vê a escultura e reconhece logo que aquilo ali é o estilo do Aleijadinho, modelando uma imagem sacra com feições populares, né? Bom, eu acho uma forçação, esse é o gabarito, tá? Eu acho uma forçação de barra dizer que as imagens do Aleijadinho representam feições do povão. Não, ele tenta fazer o rosto dos apóstolos, do Cristo, como o imaginário religioso mais ou menos diz que é, porque ninguém tem pinturas oficiais reais do tempo de Moisés ou de Abraão, não tem. Então, na verdade, ele se baseia no imaginário que existe desde a Idade Média e ele tenta fazer. Apesar, o gabarito correto é esse, realmente ele tem uma personalidade, ele tem um estilo próprio, ele modela imagens sacras, agora que ele faz isso com feições populares, com feições do povão, acho uma forçação de barra. Porém, é o gabarito e é a que se adequa mais, porque as outras, como mostrei a vocês, não tem condição. Eu vou mostrar na letra E. A letra E diz assim, singularidade, né? Quer dizer,
uma coisa singular, daquele jeito, daquele tipo, né? Esculpindo personalidades do reinado. Aí começou a besteira, né? A singularidade daria para passar. Ele tem um estilo singular, né? Mas olha depois, ele vai esculpir personalidades do reinado. Não. Ele vai esculpir personagens bíblicas, não do reinado. Então, essa questão ela exige um pouco de conhecimento geral do que é a arte barroca, do que é o Aleijadinho, da obra do Aleijadinho, e um conhecimento do que é simetria, assimetria, rococó, maneirismo. Isso, um pouco de conhecimento disso ajuda a compreender essa questão. Portanto, nessa questão aqui, o gabarito é D de dado, certo? Lembrando que vocês devem fazer questões, há muitas questões no módulo, e vocês devem procurar fazer todas, para, aparecendo dúvidas, me procurarem para tirar. Poucos alunos fizeram isso, uns 2 ou 3, trabalhando no módulo, mandaram dúvidas nas questões e eu respondi o mais rápido que eu pude. E estou à disposição de vocês. Podem treinar à vontade. Chegou numa questão, você não compreende, olha o gabarito, lê a explicação, mesmo assim não compreende, manda uma mensagem para mim no Zap, no privado, que eu vou explicar a vocês, ok? Beleza. Vamos ver agora essa questão 52, né? A questão aqui é uma questão com arte moderna, como vocês estão vendo. Nós trabalhamos uma questão de arte barroca, e agora nós temos aqui uma questão de arte moderna. E como vocês sabem, a arte moderna, ela é um pouco, poderíamos dizer assim, estranha, né? Então, o que é que você observa aí? Um tronco de madeira e uma cadeira esculpida no tronco da madeira, mas você nota que o artista, né, o Lerner, ele quer que você perceba que essa cadeira foi tirada do tronco. Né? Que a cadeira que você tem em casa, quando é de madeira, ela foi tirada de um tronco de árvore. Tanto é que você pode olhar que ele faz o corte para dentro do tronco de uma forma que você poderia encaixar a cadeira aí. Ele quer mostrar a você, olha, eu cortei aqui, tirei e montei a cadeira aqui. E aí ficou a escultura com a cadeira, certo? Os modernos têm muito essas viajadas, certo? É uma obra de 1964. Vamos observar o comando da questão. Assim, nessa estranha dignidade e nesse abandono, o objeto foi exaltado de maneira ilimitada, o objeto, a cadeira, né, foi exaltado, foi colocado em destaque, e ganhou um significado que se pode considerar mágico. Né? Mágico, a cadeira que saiu de dentro do tronco e que está ali, né? Daí sua vida inquietante e absurda. Tornou-se ídolo e, ao mesmo tempo, objeto de zombaria. Sua realidade intrínseca foi anulada. Qual é a realidade intrínseca que foi anulada? Cadeira, você vai cortar lá uma árvore, vai fazer. E qual é a realidade de uma cadeira? Servir de assento para pessoas em algum lugar. Só que aí ela perdeu essa função, perdeu essa realidade. Ela virou apenas um objeto estranho, né? Um objeto que se olha assim. Então ela, a realidade do que seria uma cadeira e para que seria uma cadeira foi anulada. Aí vem o comando da questão. Isso é um comentário, né? E aí nós vemos o comando da questão. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados, a imagem e o texto, né? Esse que eu li e a imagem, e o texto apresentado, permite o entendimento da intenção de um artista contemporâneo, quer dizer, do nosso tempo. Neste caso, a obra apresenta características. Aí, primeira letra A, funcionais. Já começou errado, né? O que é uma arte funcional? É uma arte que vai servir para alguma coisa. Exemplo, se você compra um vaso bonito para decorar sua mesa, seu centro, isso é uma arte funcional, decorativa. Ela tem uma função. Se você compra uma jarra de barro, né, bem feita, é arte.
Mas você comprou para transportar água, para armazenar água, é arte funcional. Determinadas cadeiras, não todas, né, porque há cadeiras que são produzidas muito mecanicamente, mas determinadas cadeiras são artesanais. Só que você compra aquele artesanal, aquela cadeira artística, mas você leva para sua casa para alguém sentar, ela é funcional. Essa não, essa daqui não foi feita para ninguém sentar. Então já começou errado dizendo que essa obra apresenta características funcionais. Não apresenta e nem tem sofisticação decorativa. Há cadeiras que são verdadeiras obras de arte com sofisticação decorativa. Essa não. Essa é bem simplória, linhas retas, né, de uma cadeira. Então tá errado. Letra B. Futuristas e do abstrato geométrico. Futurista, vocês lembram do futurismo, né? O futurismo é aquela coisa que valoriza as máquinas, a velocidade, os motores, a tecnologia, né, os automóveis. Então, tem nada a ver aí. E depois o abstrato geométrico. O que é o abstrato geométrico? O abstrato geométrico é aquelas pinturas, lembrem, que sem riscos coloridos, quadrados, losangos coloridos, né? Coisas abstratas geométricas. Losangos, triângulos. Então, isso é que é abstrato geométrico, não é o caso aqui. Então, descartado. Letra C. Construtivista e de estruturas modulares. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a questão. Construtivismo é uma escola de arte muito ligada ao futurismo, muito ligada à valorização das máquinas, da tecnologia, de tudo mais. É uma extensão do futurismo, que não é o caso dessa cadeira. E as estruturas modulares são mais ligadas à arte cinética, aquela arte modular, gente, só para vocês terem uma ideia, são módulos, peças que ficam soltas ou que se encaixam, como por exemplo o trabalho da Ligia Clark, ela trabalha muito com isso, e outros artistas modernos. Estruturas modulares lembram mais ou menos aqueles brinquedinhos que a gente coloca em cima de berços de bebês para eles ficarem se mexendo, pendurados. Aquilo são estruturas modulares, que não é o caso dessa cadeira. Portanto, todo errado. Letra D, abstracionista e de releitura do objeto. Esse vai ser o gabarito, vamos entender? Certo? Por que é abstracionista? Porque não existe uma cadeira real desse jeito. Não existe uma cadeira real agarrada no tronco de onde ela foi tirada, né? Porque note que essa cadeira não foi colada aí, não. Ele fez, ela foi esculpindo ela na própria madeira. E a peça que ele tirou dali, ele colou aqui. Então, isso é uma coisa abstrata, isso é uma coisa que não há no mundo real. Você não encontra cadeiras desse jeito aí para vender. E depois ele diz, e uma releitura do objeto. Né? O objeto cadeira foi relido, foi mostrado de outra maneira, com outra conotação, certo? Então é exatamente isso que você vai observar. Infelizmente estão ligando para mim e atrapalhando a minha aula para variar. Deixa eu ver aqui só rapidinho, gente, ver se eu consigo. Só um, só um momento, pessoal. Vou ver aqui rapidinho. Ver se eu resolvo isso aqui. Voltamos. Espero que não ligue. Então, note. Essa é o gabarito, tá? Letra D, abstracionistas de releitura do objeto. A letra E também está errada porque não é figurativa. Figurativa é uma arte que você reproduz o que existe, o que está lá, certo? Então, não vai ser também uma arte figurativa. Você quer fazer um cavalo de madeira, você faz bem parecido com um cavalo de verdade. Isso é arte figurativa. Não é o caso aqui. Ele está vendo uma cadeira estranha, diferente, né? E nem é de representação do cotidiano. Onde é que no cotidiano, no dia a dia, você vê cadeira assim? Então, a única que vai se encaixar e é a correta é a letra D de dado, tá bom?
Questão 53, vamos ver aqui. Os gêmeos, né, são dois grafiteiros muito famosos, são brasileiros, mas são conhecidos em todo o mundo. E vocês fiquem bem ligados que o Enem gosta muito de trabalhar com essa arte contemporânea, essa arte. Por isso que essas questões são importantes para a gente refletir um pouco, tá bom? Então vamos lá. Quatro olhos, quatro mãos e duas cabeças formam a dupla de grafiteiros, os gêmeos. Eles cresceram pintando muros no bairro Cambuci, em São Paulo. São paulistas, são brasileiros e respeitados em todo o mundo. Okay? E agora tem suas obras expostas na conceituada Tate Gallery, em Nova York. Tá vendo lá? As obras deles são grafiteiros, fazem grafite. Prova de que o grafite, deixa eu ver aqui, o grafite feito no Brasil é apreciado por outras culturas, por outros países, né? Muitos lugares abandonados e sem manutenção pelas prefeituras das cidades tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros, né? Vocês sabem, aqueles muros sujos, aí os grafiteiros vão lá, limpam, pintam figuras coloridas, fica mais bonito do que aquela sujeira, né? Então, continuando, tornam-se mais agradáveis a humanos com os grafites pintados no muro. Atualmente, instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística, o que propicia a inclusão social de adolescentes carentes, demonstrando que o grafite é considerado uma categoria de arte aceita e reconhecida pelo campo da cultura e pela sociedade local e internacional. Então, a valorização do grafite como arte, certo? E os gêmeos, dois brasileiros, são um exemplo disso. Tem outro brasileiro muito bom também, que já, inclusive, já foi usado no Enem, grafiteiro, que é o Cobra. Ele também é muito respeitado, certo? Vamos ver agora o comando dessa questão. No processo social de reconhecimento de valores culturais, considera-se que, vamos ver, o tema é grafite, né? Vamos lá. Grafite é o mesmo que pichação. Começou errado. Pichação nem é considerado arte. Pichação é uma coisa, quando não é, muito próxima do vandalismo. Então, começar dizendo que o grafite é o mesmo que pichação, nem precisa ler o resto. Começou tudo errado, né? Grafite é arte. É conhecida em todo mundo. Pichação não. Você não vai ver nenhum prefeito pedindo aos pichadores: ei, venham pichar aqui o prédio da prefeitura. Jamais. Né? Então, errado. Letra B. A população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações. Pichação é um problema social, grafite não. Grafite, pelo contrário, vocês viram lá no texto. Muitos lugares abandonados sem manutenção pelas prefeituras da cidade tornam-se mais agradáveis e humanos com os grafites pintados nos muros. Então, a letra B está dizendo que a população das grandes metrópoles depara-se com muitos problemas sociais, como os grafites e as pichações, né? Pelo contrário, o grafite é usado para enfrentar problemas sociais. Observem que diz no texto: atualmente instituições públicas educativas recorrem ao grafite como forma de expressão artística. Tá vendo? E propicia inclusão social. Então, por exemplo, o cara é um pichador, os caras do grafite vão lá, levam o cara, pega esse teu talento, vamos usar de uma maneira correta. Então, a letra B está toda errada. Letra C. Atualmente, a arte não pode ser usada para a inclusão social, ao contrário do grafite. Olha só, a arte não pode ser usada para a inclusão social, ao contrário do grafite. Grafite é arte. E a arte não pode ser usada para a inclusão social? Claro que pode. O grafite é um exemplo. Isso aí está tudo doido isso aí. Foi uma questão do Enem. A letra D. Os grafiteiros podem conseguir projeção internacional. Vocês viram aí que as obras dele estão expostas aonde? Em Nova York. Então, eles podem conseguir projeção internacional, demonstrando que a arte do grafite não tem fronteiras culturais. Realmente. O Cobra, por exemplo, outro brasileiro grafiteiro, ele faz grafite no mundo inteiro. Então, esse é o gabarito correto, letra D. E a letra E. Lugares abandonados e sem manutenção
tornam-se ainda mais desagradáveis com a aplicação do grafite. É o contrário do texto. Lembra que lá no texto diz que os lugares se tornam mais humanos, se tornam mais bonitos. E aqui está dizendo que eles se tornam mais desagradáveis com a aplicação do grafite. Errado. Então, gabarito, questão 53, letra D, ok? Vamos ver agora a questão 54. Aqui nós vamos ter uma intertextualidade da música, que é uma arte, com a poesia, que é a literatura, que é outra arte. Então nós temos aí um fragmento num poema de Cecília Meirelles, que o Fagner colocou música, né? Canteiros. E aí ele pegou um pedaço dessa poesia da Cecília Meirelles, está aí, eu ainda sou bem moço para tanta tristeza, deixemos de coisa, cuidemos da vida, se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida. Então, ele vai botar música, vai fazer muito sucesso, certo? Vamos para o comando da questão. Recentemente, o compositor e intérprete Fagner acrescentou música ao poema Canteiros, de Cecília Meirelles, associando duas manifestações artísticas. Né? São duas, poesia e música. Então ele fez sucesso, né? Associando duas manifestações artísticas. Com isso, o compositor, Fagner, né? Fez o quê? Letra A. Ele prestigiou tanto a literatura, poesia, Cecília Meirelles, quanto a música popular. Afinal de contas, ele é um compositor de MPB, de música popular brasileira. Correto. Gabarito, letra A. Vamos ver o erro das outras? Letra B. Ele divulgou a temática das belezas naturais do Nordeste. Onde é que aí tem nada a ver com o Nordeste? Com belezas naturais do Nordeste? Nada a ver. Errado. Letra C. Ele valorizou os aspectos ainda pouco conhecidos da história do país. O que é que tem aí da história do Brasil? Nada. É uma coisa pessoal, subjetiva. Ó. E eu ainda sou bem moço para tanta tristeza. A morte, a vida. Não tem nada a ver com o Brasil. Letra D. Prejudicou o valor literário do poema. Absurdo, né, dizer que ele prejudicou. Ele embelezou, botou música na poesia da Cecília Meirelles. Portanto, a única que pode ser correta aí seria a letra A, prestigiou tanto a literatura quanto a música popular, certo? Ok, vamos ver agora a questão 55. Questão 55, tem um texto aí que nós vamos ler. Leandro Aparecido Ferreira, o MC Fiote, não sei quem é, sei, geralmente não conheço muitas coisas dos MCs, mas é MC Fiote. Compôs em 2017 a música Bum Bum Tantan, que gerou em 9 meses 480 milhões de visualizações no YouTube. É o funk brasileiro mais ouvido na história do site. Bum Bum Tantan. A partir de uma gravação da flauta que achou na internet, MC Fiote fez tudo sozinho. Compôs, cantou e produziu em uma noite só. Ele diz, né, aí abre aspas para o que MC Fiote diz. Comecei a pesquisar alguns tipos de flauta, coisas antigas, e nisso eu achei a flautinha do Sebastian Bach, né, o grande compositor clássico Bach. Conta, né, o Fiote. A descoberta foi por acaso. Fiote não sabia quem era o músico alemão e não sabe tocar o instrumento. Ele achou lá, achou bonitinho aquele concerto, a flautinha do Bach, né? E a flauta envolvente da música do Fiote, que ele jogou essa flautinha dentro da música dele, é um trecho da Partita em Lá menor, escrita pelo alemão Johann Sebastian Bach, por volta de 1723. Então ele estava lá e encontrou e achou bacaninha aquele som de flauta, jogou no bumbum tantã dele. Não sei qual é o funk brasileiro mais ouvido da história, certo? Beleza.
Há uma relação aí da arte popular, funk é arte, é música popular, e uma arte clássica. Bach é um compositor clássico, certo? Aí vamos para o enunciado, o comando da questão. A incorporação de um trecho da obra para a flauta solo, de Johann Sebastian Bach. Na música de MC Fiote, né, quando ele joga lá, demonstra o quê? Então vamos observar agora o que é que isso pode nos trazer. É bom vocês anotarem a página, nós estamos na página 139, 140, para depois dar uma olhadinha lá no modo, certo? Vamos lá. Letra A. Influência permanente da cultura eurocêntrica nas produções musicais brasileiras. Bom, isso é uma afirmativa errada por vários motivos, eu vou mostrar alguns a vocês. Influência permanente. A influência da cultura eurocêntrica na produção musical brasileira, agora permanente, isso é um problema, né? Nós temos o funk, por exemplo, não é europeu, é americano do norte. Então, para começo de conversa. Então, a influência permanente não da cultura eurocêntrica nas produções musicais brasileiras. E outra coisa, nas produções. Ou seja, toda a produção musical brasileira é uma influência permanente da Europa. Não, algumas vezes sim, algumas vezes não, algumas vezes mais, algumas vezes menos. Né? Mas não de uma maneira definitiva. Então, letra B não é. Letra A não é. Letra B. Vamos ver aqui. Homenagem aos referenciais estéticos que deram origem às produções da música popular. Homenagem quer dizer que o MC Fiote, né, ao colocar a flautinha lá, ele quer homenagear os referenciais estéticos, a Europa, sei lá de onde, ele quer fazer isso com o bumbum tantã dele? De jeito nenhum, né? Ele não quer homenagear referenciais estéticos. Venham de onde vier. Letra C. O que a música de MC Fiote demonstra, letra C, necessidade de divulgar a música de concerto nos meios populares. MC Fiote fez isso para que os jovens da periferia gostem de música clássica, evidentemente que não. Ele só achou bonitinho e jogou no funk dele. Ele não fez isso para os jovens da periferia gostarem de música clássica, não, tá certo? Vamos ver a letra D. É a utilização desintencional de uma música excessivamente distante da realidade cultural dos jovens brasileiros. Não, ela não é desintencional, é intencional. Ele achou bonitinho e teve a intenção de botar aquilo lá na música dele. Ele sabe que aquilo ali, a origem, o original, é muito distante dos jovens do Brasil. Mas ele sabe também que botando aquilo dentro de um funk, os jovens são acostumados com funk e vai rolar. E a letra E. O que é que isso vai demonstrar? A interrelação dos elementos culturais. Interrelação, mistura, né? Elementos culturais vindos de realidades distintas. Uma, música clássica, outro, funk, música popular de periferia, né? Na construção de uma nova proposta musical. Então, o funk se apropria de elementos do clássico e faz uma proposta musical diferente, um funk diferente, né? Um funk com uma mistura com algumas notas musicais do bar, ok? Então, a letra é o gabarito da questão 55. Vamos ver então agora a questão 56. Vamos ver essa aqui agora. Também do Enem, olha. Você tem uma música aí do trio Forrozão, o nome da música é Seu Delegado, e aí tem a letra da música. Eu sou viúva e tenho um filho, um homem, arrumei uma viúva e fui me casar, a minha sogra era muito teimosa, com o meu filho foi se matrimoniar. Desse matrimônio nasceu um garoto, desde esse dia que eu ando é louco. Esse garoto é filho do meu filho, e o filho de minha sogra é irmão da minha mulher. Ele é meu neto e eu sou cunhado dele. A minha nora é minha sogra, meu filho, meu sogro é. Nessa confusão, já nem sei quem sou. Acaba esse garoto sendo meu avô. É uma brincadeira, né? Como se você tem
casa com a viúva, e um filho seu cisma de casar com a mãe dela. Aí dá esse rolo aí, eles fazem essa brincadeira, certo? E nós vamos observar o que o Enem aprontou com isso aí. Música popular. Ó. Nessa letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor fazer o quê? O último verso, ó. Acaba esse garoto sendo meu avô. O moleque é filho dele, casou com a sogra dele. Vai terminar esse moleque sendo meu avô, porque ele disse que misturou tudo na cabeça dele, certo? E ao fazer isso no último verso, qual é a intenção do autor? É sinalizar a intenção dele em quê? Vamos lá. Letra A. Ironizar as relações familiares modernas. Ele está fazendo uma ironia com as relações familiares modernas? Isso é... As relações familiares modernas têm isso aí toda hora? Não, não. Isso é uma brincadeira dele. Ele não está fazendo ironia, fazendo uma crítica irônica à família moderna. Ele está brincando com a situação que poderia ocorrer. E não com a coisa que faz parte da prática da sociedade das famílias modernas. Letra B. Ele quer reforçar o humor da situação representada. Ele quer brincar. É isso aí, ó. Letra B, ó. Reforçar o humor. Letra B. Gabarito letra B. Letra C. Expressar perplexidade em relação ao parente. Não, entenda bem. O principal aí é brincar. É tirar onda. Por isso que é a letra B. As outras não vão entrar porque não vão chamar atenção para o humor, né? Para graça. Letra C, não letra D. Atribuir à criança a causa da dúvida existencial, ou seja, a dúvida existencial da existência do guri foi para ele. Não, nada a ver. Questionar os lugares pré-determinados da família, também não. Tudo aí é a letra B, é reforçar o humor, é a brincadeira. Como vocês sabem, o forró muitas vezes vai nessa direção. Nós temos vários artistas do forró, Genival Lacerda, vocês lembram, né? Que brincava muito nas suas letras. João Gonçalves e outros, aquela música de duplo sentido. Então é mais ou menos aí, é uma brincadeira, é um humor, reforçar o humor, a graça, letra B de bola, ok? Vamos dar uma olhadinha mais uma questãozinha aqui, vamos ver a questão 57. A dança, né? Lembra que aqui ó, a gente está vendo várias artes. Ó. Por exemplo, olha em cima que tem aqui a valorização da pluralidade expressada nas produções estéticas e artísticas das minorias sociais e dos portadores de necessidades especiais educacionais. Outra praia do Enem, né? Essa questão da inclusão, do social, isso faz muito parte da alma do Enem. Né? Se bem que está uma confusão desgraçada, ideológica, e está tudo complicado. Mas a alma do Enem é isso, é inclusão, é diferença, né? Então vamos lá. A dança é importante para o índio, ó. O índio, o diferente, tá vendo? Ó? Como o Enem tem isso na alma, na composição da prova. O negro, o cara da periferia, como a gente viu a questão do funk, né? Eles gostam muito de trabalhar com essa multiculturalidade. A dança é importante para o índio preparar o corpo e a garganta. E significa energia para o corpo, que fica robusto. Na aldeia, para preparo físico, dançamos desde 5 horas da manhã até 6 horas da tarde. Passa-se o dia inteiro dançando, quando os padrinhos planejam a dança dos adolescentes. O padrinho é como um professor, um preparador físico dos adolescentes. Por exemplo, o padrinho sonha com um determinado canto e planeja para todos entoarem. Todos os tipos de dança vêm dos primeiros chavantes. E aí tem o nome deles aí, que é na linguagem tupi, que eu nem sei direito, né? Que foram descobrindo através da sabedoria como iria ser a cultura chavante. Até hoje existe essa cultura, essa celebração. Quando o adolescente fura a orelha, é obrigatório ele dançar toda noite. Tem de acordar meia-noite para dançar e cantar. É obrigatório. Eles vão chamando um ao outro com um grito especial. Tradição, né? Cultura indígena, cultura da tribo Chavante. Então, multiculturalidade, que é estranho para nós, é normal em outras culturas. E o Enem trabalha muito em questões para a gente perceber isso e, através da percepção disso, a gente aprender a respeitar o que é diferente da gente. Aí vem o comando da questão, né? Não, aliás, não tem nenhum comando, já vai direto para as possibilidades.
Você lê o texto e diz assim: a partir das informações sobre a dança Chavante, conclui-se que, a partir das informações sobre a dança Chavante, conclui-se que o valor da diversidade artística e da tradição cultural apresentados originam-se da iniciativa individual do indígena para a prática da dança do canto. É iniciativa individual? É o índio mesmo que decide ou são os padrinhos, é a coletividade? Tá vendo que tá errado? Você lembra que lá é tudo coletivo, é uma prática coletiva. Se ele não, os outros acordam ele para cantar. Não tem nada de iniciativa individual, é uma prática coletiva dos chavantes. Está errado por isso aí. Ó. Origina-se da iniciativa individual. A letra B. Excelente forma física apresentada pelo povo chavante. Isso, o objetivo dessa questão é somente mostrar a forma física do chavante, mostrar que ele tem muito, uma forma física muito boa, muito. Não. Há toda uma cultura de iniciação, quando o jovem pode furar a orelha, né? Não é apenas a questão da forma física. Claro que eles dançando o dia inteiro vão ficar bem fisicamente, mas a questão é cultural, não é uma questão de forma física. E a letra C, ó, é a multiculturalidade presente na sua manifestação cênica. Não. Olha bem, cuidado com essa casquinha de banana. Lá é a cultura chavante. Não tem multiculturalidade ali. Lá não está misturando a dança deles com funk, não. Aí seria multiculturalidade, certo? A multiculturalidade é importante no Enem, mas nesse caso aqui, ele está falando de uma cultura específica, a cultura chavante. Está errado. Letra D. A inexistência de um planejamento da estética da dança caracteriza-se pela inexistência de um planejamento da estética da dança. Não é, há um planejamento. Desde criança que eles são acostumados com isso, com essa prática. Não é uma coisa doida que acontece de repente. E aí vem o gabarito, a letra E. Isso tudo é para uma preservação de uma identidade, né, o jeito de ser chavante, entre a gestualidade ancestral, isso vem desde os avós e bisavós e trisavós, né? E a novidade dos cantos a serem entoados, né? Logicamente que os trisavós, eles faziam todo aquele canto e a maior parte daquilo vem, mas à medida que o tempo avança, eles vão incrementando coisas novas no seu ritual, ok? Então, o gabarito, a letra E, ok? Bom, logicamente que eu faço isso de vez em quando com vocês, mas para estimular vocês a praticarem. Aqui nós vamos ter questões sobre teatro, tá vendo? E é muito bom que vocês pratiquem. De vez em quando eu volto para essas questões para a gente trabalhar juntos, para a gente poder lembrar da importância de treinar questões. E treinando as questões, vê se errou, olha o gabarito, olha o comentário. A maioria das nossas questões, as questões do nosso módulo, são comentadas, são gabaritadas e comentadas. Mas mesmo assim, se você errou o gabarito, leu o comentário e não compreendeu, só entrar em contato comigo ou com o Diego, porque a gente vai ajudar da melhor maneira possível, certo? Então, de vez em quando, vocês percebem que eu vou para questões. A gente está oscilando o tempo todo no nosso módulo, trabalhando repertório sociocultural, trabalhando literatura, trabalhando arte, trabalhando partes mais específicas de linguagem no Enem, com suas competências e habilidades, e, de vez em quando, questões. Também quero lembrar a vocês que nós temos um monte de questões lá no final do módulo. Aquela parte lá, praticando o Enem, que vocês vão ver lá no final do módulo, tem praticando Enem 1, praticando Enem 2, praticando Enem 3. São muitas questões gabaritadas, comentadas, que eu espero que vocês estejam treinando e tirando todas as dúvidas, porque eu não tenho a menor dúvida que se vocês fizerem assim, vocês vão chegar lá na hora da prova do Enem e vão perceber apenas que é uma prova grande, uma prova muito grande, mas que não é uma prova difícil, como vocês puderam ver aqui. Algumas exigem certos conhecimentos, mas a maioria não. Então nós fomos da página, só para vocês se localizarem onde a gente trabalhou, ó, da página 139, e nós resolvemos questões até a página, deixa eu ver aqui, 141, certo? Resolvemos questões até a página 141. E, evidentemente, ficaram outras questões ainda para serem resolvidas, ok? Essa era a nossa conversa hoje. Vocês vão dar uma paradinha agora para depois continuarem
nas aulas, na aula inclusive hoje interdisciplinar, e no que vem mais por aí. Uma boa noite, até o próximo encontro.